vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa frente B. E o primeiro capítulo que nós vamos trabalhar hoje é agropecuária no Brasil. Nós vamos falar como funciona o campo, como está organizado o setor agrário no nosso país. Nós temos características gerais que vão passando hoje por um processo de modernização. Esse processo de modernização ele vem acontecendo desde a década de 1950, tanto para atender o meio urbano, como acompanhando novas tecnologias que são introduzidas no campo. Assim como a cidade, o campo também vem passando por transformações. E essas transformações giram em torno da mecanização, da introdução de novas tecnologias. O objetivo é, claro, produzir mais rápido e vender mais. Só que a gente também não pode esquecer da ligação campo e cidade. Então, à medida que eu modernizo o campo, eu também aumento a demanda e consigo atender essas demandas da cidade. Essas novas tecnologias vão facilitando e acelerando parte da produção. Outro ponto importante foi a consolidação das agroindústrias. E aí a gente vai falar nessa aula sobre o agronegócio e a agroindústria, que é justamente a introdução, a mecanização, a modernização do setor agrário. As agroindústrias são empresas que dominam toda a cadeia produtiva, desde a produção, passando pela industrialização até a comercialização. Então, quando você ouvir falar em agroindústria, nós estamos falando daquela empresa que funciona e age desde o campo, o setor primário, passando pela indústria, o setor secundário, até a sua comercialização e transporte, setor terciário. A estrutura social no campo brasileiro. Assim como nós temos toda uma estrutura econômica, no campo nós também trabalhamos com uma estrutura social. O campo ele também tem uma organização social, ele também tem essa estrutura própria. Resultado de um processo histórico. Primeiro, nós tivemos a distribuição de terras pela coroa portuguesa lá no século XVI. E aí a gente lembra de todo aquele processo de capitanias hereditárias, onde a coroa portuguesa distribuiu terras para pessoas de sua confiança. Ao falar de organização social no campo, nós estamos falando de acesso à terra, de trabalho, de economia também. Então, o primeiro acesso à terra que nós tivemos no Brasil foi esse processo de doação de terras pela coroa portuguesa. Em 1850, veio a Lei de Terras, que limitou o acesso de terras ao poder de compra. Então, a partir de 1850, só poderia comprar terra quem tivesse condições de comprar. E aí a gente começa a entender, começa a trabalhar a grande exclusão que nós também temos no campo. O campo hoje ele vive uma grande exclusão social. E a gente vê que essa exclusão social ela não acontece de hoje. Desde 1850, a gente já vê que havia uma lei que dava acesso à terra apenas àqueles que tivessem como comprá-la. E como eu disse, boa parte da população brasileira ficava de fora desse processo. Ou seja, apenas uma pequena parcela de produtores beneficiaram-se das políticas fundiárias realizadas no país até hoje. E aí eu trago uma palavrinha para vocês: fundiária, minifúndio, latifúndio. Tudo isso eu estou falando o quê? De um pedaço de terra, de uma extensão de terra. Então, quando eu falo de latifúndio, eu estou falando de uma grande extensão de terra. Minifúndio, uma pequena propriedade de terra. E o latifundiário é o dono desta terra. E a gente hoje concentra grande parte dos latifúndios das terras brasileiras nas mãos dos latifundiários. Enquanto os minifundiários, que são a sua grande maioria, possuem pequena parcela de terra. Atualmente, nós temos, como eu disse, os latifúndios, grandes propriedades de terra, concentradas nas mãos de uma pequena parcela de mão de produtores. Além da estrutura social, nós também temos uma estrutura econômica. O campo ele se organiza socialmente, mas ele também se organiza economicamente. E aí eu trouxe esse gráfico para vocês, para a gente entender a participação do setor primário do campo no nosso PIB, Produto Interno Bruto. Para quem não lembra, é tudo aquilo que é produzido internamente no nosso país. E aí nós temos que
Dentro do PIB do nosso país, 21%, quase 22%, pertence aí ao agronegócio. Ele gira em torno de R$ 1 trilhão. Então é uma parcela boa da nossa economia, é uma parcela considerável do nosso PIB destinado ao agronegócio. Desses 21%, galera, 68% quase vem da agricultura e 32% vem da pecuária. Então a gente vê aí o grande potencial agronegócio que nós temos enquanto país. O Brasil ele tem extensões de terras muito grandes, terras cultiváveis de Brasil de norte a sul. Ou seja, nós temos um bom setor primário, nós temos um bom setor agrário e um bom setor pecuário, nos fazendo um dos grandes produtores e exportadores de alimentos do mundo. E aqui eu trago para vocês esses principais produtos que nós comercializamos. E o destaque quando se fala do campo vem para a soja, a carne bovina, o milho. Então nós temos aí a participação de muitos produtos exportados pela nossa economia. E a gente tem que entender que esse setor primário, o campo, é o que, por exemplo, hoje, sendo bem atual, está puxando a nossa economia. Em tempos de crise como o que nós estamos passando, o nosso setor secundário não anda bem, a indústria, e o que vem segurando boa parte da nossa economia é o setor terciário e o setor primário, comércio e o campo. Para onde vai as nossas exportações? Para onde vão, né? Qual é o principal destino das nossas exportações? E aí eu trago para vocês, que o nosso grande destino aqui é a Ásia. E aí a nossa grande parceira econômica é a China, como uma das nossas maiores importadoras. Seguido da América do Norte, e aí o destaque, claro, são os Estados Unidos. A Europa, onde nós estamos travando, né, uma aproximação com a União Europeia, e 32% outras partes do mundo. E aqui vale destacar essas outras partes do mundo, os nossos parceiros da América Latina, principalmente os do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai. E aí quando a gente fala do campo, toda essa estrutura social e econômica, a gente também tem que entender que existe uma divisão de trabalho dentro do campo. Existe uma organização de trabalho dentro do campo. Diferentes formas de se trabalhar no setor primário. E eu vou trazer algumas para vocês. A primeira delas é o proprietário. Como o próprio nome diz, é o dono da terra. É o latifundiário ou o minifundiário. O que é que tem em comum aos dois? Eles são donos e proprietários da terra. Nós temos também os parceiros, que trabalham por meio de contrato de concessão, ou seja, não são os donos da terra. O pagamento pelo uso da terra é feito de acordo com uma porcentagem tirada da produção. Então, olha o nome, parceiros. Eles têm uma parceria. Eles trabalham na terra, mas eles não são os donos da terra. E eles pagam por isso, William? Sim, eles pagam uma porcentagem de tudo aquilo que é produzido na terra. Outra forma de trabalho é o arrendatário. A terra, olha essa palavra, ela é arrendada, ou seja, trabalha em terras que também não são suas. O arrendatário, ele também trabalha em terras que não são suas. Mas qual é a diferença do arrendatário para o parceiro? É que o parceiro, ele paga uma porcentagem do que é produzido. O arrendatário, o pagamento não depende da quantidade da produção, e sim de um acordo feito entre o proprietário e ele. O parceiro necessita de um acordo de porcentagem em cima do que é produzido. O arrendatário, não existe essa história de porcentagem. Ele paga pela terra? Sim, mas não está atrelado a uma porcentagem daquilo que é produzido. Outra forma de trabalho no campo são os poceiros. Toma posse da terra e procura sua regularização. Assim, ele passa a ter o título de ocupação da terra, mas ele não é o proprietário. Então aqui nós temos o que? Eu tomo posse daquela terra que não estava sendo utilizada.
e eu tento regularizar esta terra tomando um título de posse. Então, a terra, eu tenho posse sobre ela, eu posso trabalhar sobre ela, mas eu não sou o proprietário dela. Qual é a diferença do posseiro para o arrendatário, o parceiro? É que ele não está obrigado a pagar nada ao proprietário, porque ele tomou posse daquela terra, ok? E seguindo, nós temos o comodatário. Ele trabalha em terras também que não são suas, porém, eles não precisam pagar pelo uso. E aí você vai perguntar, diferença de comodatário para posseiro? É que o posseiro, ele tem um título de posse, ele regulariza a terra para ele. O comodatário, não. Ele tem a terra como se fosse emprestada e ele pode trabalhar nela sem pagar nada por ela. E, por último, nós temos aqui os boias-frias, que são trabalhadores temporários e moradores da periferia da cidade. Eles voltam a trabalhar no campo na época do plantio e da colheita. Então, olha só, o boia-fria é aquele que mora na cidade, quando é época de colheita, quando é época de plantio, ele vai para o campo trabalhar e volta para a sua residência na cidade. Então, ele é um trabalhador temporário, é a primeira característica dele. Um trabalhador temporário. Outra coisa interessante sobre os boias-frias é o seu nome. Eles são conhecidos por levarem o seu almoço para o trabalho. E esse almoço é chamado de boia. Quando chega a hora do almoço e eles vão fazer suas refeições, as suas boias estão, a sua comida estão frias. Então eles foram apelidados de boias frias. O que eu quero que você perceba são as inúmeras formas de trabalho no campo. Nós temos aí trabalhadores donos da terra, trabalhadores que pegam a terra emprestada, que pagam por ela, que não pagam por ela, que tomam posse por ela. Ou seja, o trabalho no campo ele é uma coisa bem complexa. E é por isso que a gente vê vários conflitos dentro do campo pela posse da terra. Tipos de agricultura. E aí a gente vai falar de modelos de agricultura, modelos de se fazer agricultura. Nós temos dois, intensivo e extensivo. E aí eu trouxe para vocês aqui duas imagens, certo? Que a gente vai começar a trabalhar esses conceitos. A agricultura comercial a gente já vai puxar aí para o intensivo, que a gente já viu isso em outras aulas. É aquela mecanizada, voltada para o comércio, olha o nome. Comercial, voltada para a comercialização. É conhecida como agronegócio, utiliza sistema de plantation. Vamos relembrar o que é o plantation? Monocultura voltada para exportação. Eu sou um grande latifundiário e eu planto somente soja e eu exporto toda a minha produção. Eu estou fazendo um sistema de plantation, atendendo ao setor comercial. Faz o uso intensivo de maquinário, assim como de fertilizantes, agrotóxicos, pesticidas. O uso da tecnologia nessa prática, nessa área, ela é muito forte. Então, na agricultura comercial, a gente atrela ao modelo intensivo. Familiar ou de subsistência é um método que é somente para o comércio interno. Ele não vai exportar. E o interessante é a gente entender que ele comercializa apenas aquilo que sobra. Por quê? Porque nós estamos falando da agricultura de subsistência. Então eu planto, colho para sobreviver. E apenas o que sobra é o que eu vou comercializar, ok? Nesse modelo não é utilizado componentes químicos e nem tecnologias avançadas. É um modelo de agricultura que sustenta a família e lucrada uma renda extra. Então aquilo que é vendido por fora, aquilo que é vendido de excesso é uma renda extra. Não é como se fosse uma renda fixa da família. Eles acabam não dependendo do que é vendido, do que é comercializado dentro da sua agricultura. O modo familiar ou de subsistência está atrelado ao modo extensivo de fazer agricultura, ok?
E quando a gente fala de pecuária, a gente também falando muito de agricultura, mas vamos falar também do setor de pecuária, né? Essa parte do setor primário que também movimenta a nossa economia. No Brasil, em geral, as atividades pecuárias caracterizam-se tanto por serem intensivas, onde eu tenho a introdução de tecnologia, modernização, como extensivas, ok? A produção na pecuária está associada às características naturais do país. Para eu cuidar do gado, para eu praticar a pecuária, eu preciso de uma área favorável a isso. Então, que áreas seriam essas? Áreas planas e de vegetação rasteira. Então, nós vamos ter um potencial muito grande para a pecuária no sul do nosso país, em parte do Nordeste e do Sudeste. A pecuária bovina é a pecuária mais praticada no nosso país. E aí, como eu já citei para vocês, o nosso campo ele é cheio de conflitos, certo? E esses conflitos eles giram principalmente em torno do acesso à terra. A desigualdade no campo está totalmente ligada ao processo histórico de ocupação da terra no Brasil. A terra no Brasil nunca foi da grande maioria da população. A terra no Brasil, historicamente, aí a gente fala de um processo de construção que vem se estendendo até hoje, o acesso à terra, a posse da terra no nosso país, sempre esteve concentrada na mão de poucos, ok? E aí a gente fala, né, da reforma agrária. A reforma agrária é tão falada no nosso país que poderia ser uma saída para essas desigualdades no campo. A gente precisa entender que a reforma agrária, ela nunca foi colocada de prática de verdade no nosso país. Por quê? Porque reforma agrária, ela pressupõe que eu pegue todas as terras do nosso país e divida de uma forma mais igualitária. Isso quer dizer que eu tenho que tirar terra dos grandes latifundiários e distribuir para os pequenos produtores. O grande problema da reforma agrária, e aí a gente tem que ter esse pensamento crítico, galera, é que ela é feita, autorizada pelos políticos. E boa parte dos donos, dos latifundiários, hoje são os políticos. Então a gente acaba tendo aí um impasse muito grande de interesses, né? Não é interessante para essa classe, né, de grandes produtores de terra perder parte das suas terras. Então a gente tem que entender que a reforma agrária ela é algo bem complexo, porque mexe com interesses econômicos de uma minoria do nosso país. É preciso de toda uma assistência técnica, infraestrutura de transportes, financiamento, dentre outras medidas. Então, quando a gente fala de dar terra para quem precisa, não é somente dar a terra. A gente precisa dar toda uma condição para que esse pequeno produtor consiga produzir e lucrar também com esse pedaço de terra que ele recebeu. A questão agrária no Brasil, como eu já disse, é complexa, pois envolve interesses de latifundiários, políticos, interesses indígenas, de pequenos agricultores e movimentos como o MST. E aí a gente vê como é difícil de resolver a questão agrária no nosso país. Nós temos um potencial enorme devido ao nosso tamanho e extensão territorial. Mas esse mesmo fator é um dos fatores que nos deixa um grande problema nas nossas mãos. Como dividir essa terra toda para todos que precisam? E aí, galera, a gente finaliza hoje por aqui. Espero que tenha ficado claro e entendido. Lembra, usa álcool em gel, a máscara, fique em casa e até a próxima.